Boa tarde a todos os espectadores da Taba TV. Hoje, dia 21 de junho de 2021, são exatamente 15h30. Estamos começando mais um programa da do Falou e Disse, da Taba TV. Então, hoje nós vamos entrevistar o Felipe Araújo. Felipe Araújo, ele é presidente, diretor do SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Ele é diretor da Associação dos Empregados de Furnas. Ele é engenheiro civil hidráulico, trabalha na parte de execução de recursos hídricos e meio ambiente, e veio aqui conversar com os espectadores da Taba TV um tema que está pegando fogo, que é a privatização da Eletrobras, a explosão nas contas de luz que pode acontecer, e perguntar ao nosso amigo Felipe se vamos voltar aos apagões. Então, esse é o tema mais geral do programa. Quero primeiro mandar um beijo para a Marina Pérez, que hoje ela é aniversário dela, ela é uma grande espectadora aqui do nosso programa. Um beijo, Marina. Parabéns. Então, vamos lá. Seja bem-vindo à nossa Taba, Felipe, por favor. Muito obrigado, Leon. Obrigado, Helena. Obrigado, telespectadores, internautas. É um prazer estar aqui para poder falar para as pessoas o que está acontecendo, está prestes a ser concretizado pelo Congresso Nacional contra o povo brasileiro. Helena, por favor. Felipe, também quero te dar boa tarde, né, Felipe? E hoje é um dia histórico, hein? 21 de 2021, né? E olha, o Senado, vamos ver o que o Senado vai fazer. Estamos aqui numa expectativa, vamos ver se o Senado vai corroborar essa infâmia nacional ou o que vai acontecer. Mas eu gostaria, viu, Felipe, assim, uma forma bem didática, que você mostrasse para os nossos telespectadores a importância que é a Eletrobras, entendeu? E para eles terem uma noção de conjunto da Eletrobras, né? Que é um sistema, e é um sistema que envolve várias empresas que vão do norte até o sul, e até inclui a Nuclear Brás também, com a Angra 1 e 2, em construção ainda a Angra 3, né? Mas esse complexo todo que vai do norte através da Eletronorte, depois passando pelo Nordeste, através da Chesf, que tem 73 anos, né? Aproveitando o Rio São Francisco, depois chega a Furnas, aqui no Sudeste, que é o teu território, né? E chega até ao sul, através de Itaipu, que foi construído no Brasil, numa certa parceria com o Paraguai. Então, eu queria que você desse mais detalhe de todo esse complexo para os nossos ouvintes e espectadores. Tá, Helena, você falou já bastante coisa. A gente está presente em todos os estados da federação, incluído o Distrito Federal. Então, uma empresa que é a maior empresa de energia da América Latina, ela tem essa presença geográfica, né, no nosso país, continente Brasil. E ela, como você disse, começa a surgir. Nossas empresas começaram a surgir antes da empresa Eletrobras, antes da holding. A primeira a surgir foi Chesf, em 1945, Furnas, em 1957, Eletrobras só veio a surgir em 1962. Depois veio a Eletrosul em 68, Eletronorte em 73. E aí também, é claro, tem que eu estou sem a data exata aqui no meu caderno, nós também temos a Eletronuclear. A Eletronuclear que veio a surgir, na verdade, numa cisão, né? Cisão de Furnas, quando eles quiseram privatizar Furnas na década de 90. A atribuição de gerir a energia nuclear era de Furnas, e aí eles tiveram que cindir a Eletronuclear de Furnas para poder privatizar Furnas na época do Fernando Henrique Cardoso. Então, mas essa história, a história da Eletrobras, ela vem desde a década de 50. Né? A gente está falando aqui de Getúlio Vargas, que quis fazer a Eletrobras e por conta da resistência que existia, principalmente de resistência fora do Brasil,
porque o nosso setor elétrico ele era 100% privatizado naquela época, regido e administrado por empresas internacionais. Existia muita pressão internacional para que a Eletrobras não existisse, de fato, porque seria uma força soberana dentro do país que não interessava às forças externas que dominavam esse setor. Só foi em 1954 que foi colocada a proposta legislativa da criação da Eletrobras, e só 7 anos depois é que foi efetivada, de fato, a criação da Eletrobras em 1961, no governo de Jânio Quadros. E aí, enfim, aprovada em 61, mas de fato colocada como existindo em 1962. Para vocês verem como os países externos, centrais da economia central mundial, vê a Eletrobras como um opositor, né? Algo que se opõe ao controle do nosso país. Essa é a importância geopolítica, que é um dos aspectos que se coloca nesse setor elétrico, que é um setor tão complexo politicamente, economicamente, ambientalmente e geopoliticamente. O Brasil, como eu falei, ele era dominado pelo setor privado. O setor privado, na época que o governo, né, o Getúlio, colocou uma demanda para o setor privado se recusou a expandir, ou seja, se recusando a expandir, porque na época o governo queria expandir a nossa industrialização, sair de um país agrário para um país industrial. E aí as empresas estrangeiras falaram que não iam expandir o setor elétrico. O que isso significa? Isso significa que o país não vai se industrializar. Porque sem energia, em quantidade e em qualidade todo mundo entende. Em qualidade, que eu digo sem cair, ficar oscilando energia, não existe indústria no país. Se você quiser interromper a evolução de um país, você domina o setor elétrico e faz com que a energia fique intermitente, e esse país nunca vai se industrializar na vida. E é exatamente isso, essa situação que a gente estava naquele momento. E aí o governo entra no setor elétrico, a partir desse movimento. E aí temos a criação das estatais, como eu coloquei aqui, Chesf, Furnas, depois a Eletrobras, e as demais empresas depois disso. O total, para o pessoal ter uma ideia das instalações, nós temos 48 hidrelétricas. São 48 hidrelétricas, quase todas elas grandes hidrelétricas, grandes mesmo. Então, eu não estou falando, só ter uma noção, não estou falando das barragens que caíram nos desastres criminosos da Vale e da Samarco, que já foram coisas imensas. Eu estou falando de uma escala de grandeza muito maior. Eu falo isso com propriedade, porque eu sou engenheiro civil especializado em recursos hídricos. Nós somos uma das únicas empresas do Brasil, até agora, pelo que a gente saiba, a única que não precisou terceirizar esse tipo de serviço, porque nós temos qualidade técnica interna para fazer. Faço parte da equipe que fez o dimensionamento das rupturas de barragem, das ondas de ruptura de barragem. Cálculos matemáticos, claro. Mas que a gente tem uma real noção do qual é o estrago que seria a ruptura de cada uma de nossas barragens aqui em Furnas. E a gente tem 41 delas. Temos 12 termoelétricas, aí é gás, óleo, carvão e 2 termonucleares, que são as da eletronuclear, 68 eólicas e 1 solar. E desde então, desde a entrada no setor elétrico pelo Estado, a outra grande movimentação no setor, não é um setor que muda tanto assim, a gente tem inovações, mas ele não tem mudanças drásticas muito grandes, porque existe uma inércia, existe uma complexidade que precisa ser trabalhada para poder fazer uma mudança. A outra grande mudança se deu na abertura do mercado na década de 90, no governo Fernando Henrique Cardoso, onde foi privatizada a Vale do Rio Doce, Telebrás, e tentaram privatizar Furnas. Esse movimento, como eu disse, cindiu a atribuição nuclear de Furnas e criou-se a eletronuclear, porque é uma atribuição resguardada pela Constituição e não quiseram enfrentar uma emenda constitucional naquele momento, para poder alienar Furnas. Eletrosul, nessa época, também alienou completamente seu parque gerador, 100%, ou praticamente 100% do parque gerador da Eletrosul. Ela veio reconstituindo-se desde então e agora já tem um parque gerador novamente. E foram retirados também de Furnas a atribuição da ONS. A ONS, Operador Nacional do Sistema, que é quem manda quem vai funcionar, em usina que vai funcionar e que não vai, hoje em dia é uma empresa privada chamada ONS,
operador nacional do sistema, que faz esses despachos das usinas. Antigamente era a Furnas que fazia. Era o nosso bloco E lá em Botafogo, que a gente não está mais naquela sede, que fazia todo o despacho do Brasil inteiro, era lá. Ainda teríamos condições de fazê-lo, mas década de 90 tirou-se essa atribuição por conta da tentativa de privatização e tirou-se também a atribuição da Eletrobras de planejamento do setor, que era a atribuição da Eletrobras, e foi criada, então, a empresa de pesquisa energética, que é a EPE. Essa que faz esse planejamento que a gente não entende muito bem, que coloca a térmica enlouquecidamente para a matriz energética do Brasil, meio que contra o caminho que o mundo está indo. E nesse momento dessa cisão, década de 90, a gente teve uma coisa muito similar com o que a gente tem hoje. Eu queria fazer só um paralelo rápido, terminando já essa questão do tamanho da Eletrobras no Brasil, mas então, deixa para depois. Acho que vocês vão tocar na questão do racionamento, que é uma coisa que está muito próxima já da gente aí, e eu faço esse paralelo depois, que tem muito a ver com o racionamento energético, que se avizinha aí 2021, 2022. Tá ótimo. Vamos, porque, na verdade, esse papo é longo. Se a gente for esgotar, vamos ficar aqui umas 5 horas. Mas como a gente sabe que é um assunto complexo, a gente já deixa até um convite prévio para a gente continuar esse papo diversas vezes aqui no Taba TV. A Taba TV está aqui aberta para. Estamos com as portas das nossas ocas estão abertas para você. Tá bom? Eu queria levar aqui para os espectadores da Taba TV para poder acessarem o nosso site tabatv.com.br e no YouTube não se esquecerem de se inscrever e dar um like, tá ok? Felipe, a minha ideia aqui agora é tentar pegar um gancho para poder ver essa questão que é a questão das privatizações. E até se essas empresas que a gente tem dão lucro também, porque a discussão geral liberal é que ela não é bem administrada, ou dá lucro, não dá lucro. E aí eu queria pegar um paralelo com Howard Hughes, que foi um dos maiores milionários do petróleo, e ele dizia o seguinte: a melhor empresa do mundo é a empresa de petróleo bem administrada. A segunda maior empresa do mundo é a empresa de petróleo mal administrada, ou seja, dá dinheiro de qualquer jeito aquele negócio. Perfeito? Eu queria perguntar se no setor elétrico a situação é a mesma, tá? E ver a questão também da soberania nacional, que foi por onde você terminou a sua fala, eu acho que é importante, para poder a gente entender. Não, você tem uma frase aqui que eu peguei, que eu não vou dizer ela toda, que é um parágrafo, mas fala o seguinte: uma sociedade cada vez mais eletrificada não pode vender a maior empresa de energia da América Latina, abrindo mão da soberania energética. Então, eu queria que você abordasse essa questão de se dá lucro ou não, se é bem administrado ou não, entendeu? E como um setor energético, ninguém vai abrir mão da sua soberania para entregar suas fontes, seu modelo energético, sua matriz energética. E aí a gente pode colocar os americanos, russos, chineses, alemães, todo mundo trabalha dessa maneira. Sim. Bom, começando pela questão financeira. E aí eu queria colocar aqui uma coisa conceitual antes para as pessoas, que eu aí pessoalmente acho mais importante de tudo. É claro que a gente tem que debelar essa narrativa neoliberal, mas não tendo cuidado de não entrar na lógica deles. Porque uma estatal, isso é muito importante que as pessoas entendam, uma empresa estatal, ela existe por ser estratégica. Ela não existe para fazer dinheiro para o Estado. Ela existe para desenvolver o país. Isso significa que ela pode até não dar resultados financeiros positivos, desde que ela gere riqueza para o país. É isso que significa uma empresa estratégica. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo bem básico nosso, de quintal nosso aqui de hidrelétrica. Nós temos hidrelétricas que, se você for ver a parte financeira, vale a pena entrar nesse jogo aqui? Se fosse uma empresa privada, não entrava. Que está praticamente no 0 a 0. Mas
o entorno do lago utiliza a água do lago para uma série de atividades de aproveitamento de recursos hídricos estranhos ao trabalho de geração de energia elétrica, que faz com que toda aquela região se desenvolva e gere uma riqueza enorme para o país. Eu estou falando, por exemplo, do aproveitamentos múltiplos de Manso. O nome é esse, aproveitamentos múltiplos de Manso. Ele não nasceu como hidrelétrica de Manso. Exatamente porque o foco dele não é a geração de energia pura e simplesmente. A gente tem uma usina de Batalha que também serve muito a questão de irrigação a plantio de soja. Então, a gente tem uma série de questões envolvendo hidrelétrica, porque também envolve água, que são estranhas ao negócio de geração de energia elétrica pura e simplesmente. Então, a gente pode, sim, gerar riqueza fora do balanço da nossa empresa, desde que isso resulte num balanço positivo para a nação brasileira. Mas, a despeito disso, a gente dá dinheiro. Se você pegar o histórico todo da Eletrobras, o histórico da Eletrobras, vai lá, desde que ela é velhinha, vai lá, vai caminhando com ela dá dinheiro o tempo todo. Centenas de milhões de reais todos os anos. Qual é o período que deu prejuízo? Um período recente, que os liberais utilizam, ele é um período de 3 anos. É um período de 3 anos? 4 anos. Que a gente ficou no negativo e depois, mas a gente ficou no negativo, voltando para o positivo, de forma bem inclinada. Isso empresa privada nenhuma faz. Isso é excelência administrativa. Então, foge completamente ao mito, né, de que empresa estatal é ineficiente, etc, etc, etc. Porque a gente teve o MP 579, depois convertido em lei, que ela antecipava a renovação de uma série de usinas nossas, que estavam no final do período de concessão de 30 anos. Hoje em dia totaliza 14 usinas, se eu não me engano, no grupo todo. E que essas empresas, como acabou o período de concessão de 30 anos, todo o investimento que a nação brasileira fez e pagou, todo mundo paga na conta de luz, ela foi amortizado. O que a gente diz que foi amortizado? O que a gente quer dizer com isso? A gente já pagou a obra da usina. A gente vai pagando nossa conta de luz um pouquinho, pela obra que foi colocada lá na frente. Porque hidrelétrica é um investimento muito grande, ele é intensivo em capital, de altíssimo risco. Então, ou o Estado banca aquele negócio ali e constrói e depois vai amortizando a dívida ao longo do tempo, como se fosse um parcelamento, ou não se faz. Então, é assim que se faz. Ao longo de 30 anos, o Brasil vai pagando aquilo na conta de luz. E a gente já pagou dessas usinas todas. E o que o governo da presidenta Dilma fez? Antecipou a renovação e colocou ela no regime de cotas. O que significa isso? Existe um pagamento de uma parcela pequena e fixa só da operação, manutenção e administração dessas usinas, desses ativos. E por que isso? Porque quando acaba o período de concessão, o que acontece? Volta para o Estado e o Estado faz a licitação. Esse é o normal. O que o Estado brasileiro fez? Quem quiser antecipar pode antecipar, mas tem que entrar no regime de cotas. Quem não quiser vai para a licitação. Essa foi a mudança dessa lei. E a gente entrou nessa renovação. Nossas usinas cotizadas pagam, em média, R$60 o megawatt-hora. R$60. Esse número é muito importante para daqui a pouco, quando a gente começar a falar da medida provisória da desestatização, eu vou repetir esse número, mas é bom guardar. R$60 o megawatt-hora, enquanto o normal das usinas não cotizadas, a gente paga aí 180, 160, R$140 o megawatt-hora, depende do nosso contrato, isso as nossas usinas, tá? Quem vende no Mercado Livre vai vender 250, 280, R$230 o megawatt-hora. E então a gente passou, quando a gente teve essa renovação por essa lei, e era uma coisa não prevista pela administração, a gente teve um baque nas nossas contas. A gente perdeu 1/3 da nossa receita. Foi 1/3 perdido do dia para a noite. E isso, nem empresa privada, e já ia entrar com o advogado pedindo ressarcimento do governo e tal, não sei o que lá. E a gente, como a gente é estatal, a gente renovou, por entender que era estratégico e justo para a nação brasileira, só que esse valor ficou um pouquinho defasado, porque ele não incluía uma parcela de desenvolvimento do setor, de expansão do setor. Esse foi o único equívoco dessa lei. Precisava só dessa parcelazinha a mais.
e aí a gente ficou sem um pouco de fôlego durante esse período. Entramos também com uma solicitação de ressarcimento, mas não por conta da queda de receita, por conta de investimentos que nós fizemos para melhorar as usinas por nossa conta. A gente quis melhorar as usinas para extrair mais energia sem explorar mais o meio ambiente, e a gente melhorou máquinas, a gente melhorou instalações, subestações, etc. Sem o governo mandar, a gente fez isso, porque a gente é estatal, e a administração achou que a gente ia continuar com essa concessão depois. Como não continuou no mesmo regime, a gente entrou com um pedido de ressarcimento, e é a tal da RBSE, que configura mais de 40 bilhões de ressarcimento nos próximos anos a serem recebidos pela empresa. Então, depois, foi em 2012 isso. 2012, 2016, por volta de 2016, a gente voltou para o positivo. Tanto que nos últimos 3 anos, nós lucramos 30 bilhões, pouco mais de 30 bilhões de reais nos últimos 3 anos. Lucro líquido. Lucro líquido, porque bruto isso é todo ano. No último ano a gente lucrou isso. Então, 30 bilhões nos últimos 3 anos. Ano passado, fomos a campeã, ou entre as 5 empresas que mais distribuiu dividendos para acionistas ano passado. Então, pela essa lógica liberal, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. E é mais ou menos como você disse, administrando bem, administrando mal, você vai ganhar dinheiro no setor elétrico. Ganha esse dinheiro, porque não existe sociedade moderna sem eletricidade. Então, você pode fazer a coisa pior do mundo, você vai continuar vendendo e alguém vai continuar comprando de você. Em relação a essa questão do valor, então, e da nossa receita, a gente tem esses dados. Além disso, o outro dado também muito importante é que levando em consideração o último ano, cada trabalhador nosso, porque o nosso quadro tem sido deplecionado, né? Tem sido colocado, as pessoas foram colocadas na rua por planos de demissão voluntárias, né? Por conta dessa pressão. E a gente tem ficado sobrecarregado. Então, cada trabalhador nosso no último ano gerou pouco mais de 470 mil reais por cabeça de trabalhador de lucro líquido. E eu duvido que tenha outras empresas do setor privado que consigam bater esse número no ano passado. É uma das mais lucrativas. Para vocês terem uma noção, a Petrobras, no último ano, cada trabalhador gerou 140 mil, por volta de 140 mil por cabeça de lucro líquido, e nós geramos 470. 470 foi a CEMIG. CEMIG também é estatal. Então, em termos de desempenho financeiro, nós estamos muito bem, obrigado, e somos referência para o setor privado, inclusive. No ranqueamento da Exame, das maiores empresas, nós estamos lá. E reconhecidos pelas outras empresas do setor como excelência técnica, administrativa, etc. Então, como todas as grandes empresas nacionais, elas são realmente super consideradas e estão no ranking das top empresas do mundo, né? Mas conclui, por favor. Exato. E a questão da soberania nacional, eu faço um link com a minha fala anterior, quando eu estava falando da história de criação da Eletrobras. Relembrando aqui que o Brasil queria crescer e o setor privado e o setor elétrico estava totalmente na mão do setor internacional privado, se recusou a fazer o investimento. O que isso significa? O que soberania significa? E isso é uma questão muito importante, que as pessoas veem isso como uma forma muito abstrata, mas não é. Soberania é isso. Soberania é, eu quero ir, enquanto nação, para aquela direção. Se eu puder ir, eu sou um país soberano. Se eu ficar dependendo de pedir para alguém, eu não sou. É isso que significa soberania. A gente não tinha soberania energética naquele momento. E, portanto, não tínhamos soberania nacional. Soberania energética tem um vínculo muito forte com soberania nacional. Porque a oferta de energia tem um vínculo direto com o PIB, com o Produto Interno Bruto de um país. Se não houver oferta de energia, o Produto Interno Bruto não cresce. Portanto, não há desenvolvimento, não há soberania desse país, portanto. A decisão de desenvolver-se não está na mão do país, está na mão de país externo. Então, não configura soberania. E no caso da Eletrobras, a gente está caminhando para um mundo eletrificado, cada vez mais eletrificado, abandonando outras fontes e sempre eletrificando
as fontes de energia. Pega vento, eletrifica, pega sol, eletrifica, pega fóssil, eletrifica, pega tudo, eletrifica, pega água, eletrifica, pega onda, eletrifica, pega a diferença salina, eletrifica. A gente está eletrificando tudo. São novas fontes que estão surgindo por aí. Hidrogênio, a gente eletrifica. Então, você tem uma empresa estratégica, a maior empresa da América Latina, que também detém um centro de pesquisa de energias elétricas, o CEPEL, que é referência mundial, e está botando para daqui a 6 anos acabar. Você abre mão disso, você abre mão da sua soberania energética novamente. A gente está voltando para aquela época que a gente era um país agrário, que aparentemente o planejamento é esse, e abrindo mão da nossa soberania energética e, portanto, da nossa soberania nacional. A gente está virando colônia, de pouco a pouco, a gente está virando colônia aqui no Brasil, frente às nações do mundo, sendo que a gente, com a Eletrobras, isso é um detalhe muito importante também. Por que estão fazendo esse movimento? Não é só por dinheiro. É porque, geopoliticamente, nós somos um dos únicos países do mundo que possui uma vantagem política, geopolítica, estratégica, diante, inclusive, dos países centrais da economia central do mundo, que são os nossos reservatórios. Os nossos reservatórios são grandes baterias azuis, são as nossas pontes para um futuro de energia limpa, renovável, zero poluição. Sermos a referência no mundo nesse tipo de matriz energética. Se a gente pegar nossos reservatórios, e mais de 50% deles está na Eletrobras, e dos grandes estão na Eletrobras, a gente consegue usar os reservatórios para dar estabilidade ao sistema elétrico, interligado nacional, que já interliga praticamente todo o Brasil, e com isso a gente poder incorporar uma quantidade enorme de energia intermitente, que é o caso da eólica, solar, e essas novas que estão surgindo por aí, e fazer uma grande revolução verde aqui. Enquanto o resto do mundo, a Alemanha, etc., está lutando para fazer uma tecnologia nova de bateria. O Elon Musk, na Tesla, por exemplo, não está fazendo carro, ele está fazendo bateria. Na hora que ele conseguir fazer um carro com autonomia suficiente, a bateria dele vai poder ser utilizada em escala em setores elétricos no mundo inteiro. É isso que ele está fazendo lá. Perfeito. Os países não têm isso, e nós temos isso nos nossos reservatórios. Então, também faz parte de controle geopolítico perder a Eletrobras. Tem razão. Os nossos espectadores da Taba TV, lembrar de visitar o nosso site tabatv.com.br. Lá você vai ver esse programa, vou poder reassistir esse programa, assim como todos os outros que a gente já fez. Tem lá uma entrevista com o ex-senador Roberto Requião, que é muito boa. Tem entrevistas que dizem respeito à saúde, com a infectologista, a doutora Eliane Matos, assim como também tem uma reportagem muito boa no programa Mulheres de Luta e Resistência, com a feminista Ana Rocha. Helena, por favor. Olha só, antes de eu fazer a minha pergunta, eu só queria que o Felipe completasse, porque ele já falou esse aspecto da soberania, né? A água é a soberania, a energia elétrica é a soberania. Eu só queria que ele completasse, porque você fez a pergunta, Leon, se existe algum país desses civilizados e desenvolvidos que tenha a sua energia doada ou privatizada para outros países ou para outras multinacionais. Tem razão, Helena. Aqui tem países, inclusive, assim como a China ela procura petróleo, aí ela acha o petróleo, ela tampa o buraco do petróleo e vai comprar nos árabes para poder garantir a sua energia. Não é isso? Então não só a China. Não faz isso. Perfeito, Helena. Eu realmente me esqueci dessa parte. Vamos dar alguns exemplos aqui do mundo. Coisas comparáveis, né, também. Mas por que eu estou falando coisas comparáveis? Porque o liberal ele pega um exemplo de um país com matriz totalmente térmica
que é térmica, não importa a questão de água, não importa a questão geográfica, não importa nada. Você bota onde você quiser, liga na sua rede, que não precisa ser uma rede muito grande, como a nossa é. A nossa rede nós temos 30% de toda a geração do país, 45% de toda a transmissão do país. E só para ter uma ideia, se fosse esticar todos os cabos de transmissão das nossas torres, nossas linhas de transmissão, dava para dar uma volta e meia no planeta Terra, pelo Equador. Nossa. Então é muita coisa. Não é uma empresa pequenininha, não é uma empresa grande, é uma empresa gigante. Então, coisas comparáveis. Vamos lá. Estados Unidos. Vamos começar pelos Estados Unidos, depois a gente chega na China, para não dizer que a gente está puxando para o lado da esquerda. Estados Unidos. A maior parte do setor elétrico dos Estados Unidos ele é privatizado? É. A maior parte do setor hidrelétrico dos Estados Unidos ele é privatizado? Não. E é por isso que eu falo, vamos falar de coisas comparáveis. O setor elétrico dos Estados Unidos, 75% das hidrelétricas dos Estados Unidos são controladas pelo Estado americano. 75%. 100% de todas as hidrelétricas grandes, com grandes reservatórios. Quase todas essas hidrelétricas são administradas pelo US Corps of Engineers, o corpo do Exército, dos engenheiros do Exército dos Estados Unidos. E a outra parte pelo US Bureau of Reclamation, que é como se fosse um ministério do interior dos Estados Unidos. E por que eles fazem isso? Porque eles consideram isso estratégico, eles consideram isso segurança nacional. E eles fazem gestão de hidrelétricas no mesmo estilo que Chesf, por exemplo, que é para desenvolver vales, como o Tennessee Valley Authority, que é para desenvolver o Vale do Tennessee. Assim como o Chesf é para como o Vale do São Francisco. Então, essa lógica é aplicada lá também. Vamos falar de um outro país, Canadá, que é ali próximo. Canadá, eles têm a Hydro-Québec. A Hydro-Québec, como é que ela funciona? O Estado canadense falou, tudo bem, vamos fazer a Hydro-Québec, vocês vão gerar a sua energia, e a gente tem uma demanda aqui dos canadenses. Os canadenses têm uma demanda de energia. Vocês vão vender para os canadenses a preço de custo. E o excedente vocês podem vender para quem vocês quiserem, no preço que vocês quiserem, preço de mercado. E é isso que eles fazem. Eles vendem para os canadenses a preço de custo e vendem para os Estados Unidos, para os americanos que estão ali do lado, a preço de mercado. Fazendo um paralelo para a gente, é como se eles vendessem, como se a gente vendesse toda a energia demandada pelos brasileiros no regime de cotas a R$60 o megawatt-hora e vendesse para os países aqui da América Latina, o excedente, se houvesse excedente, a gente venderia pelo preço do mercado livre, que é 280, 250, 230, varia um pouco, mas do último ano, em média, foi R$250, R$253. O que eles estão querendo fazer com a gente é acabar com o regime de cotas e jogar tudo para o mercado livre, só dando um spoiler. Um outro país, Noruega. Noruega também é um país capitalista, país central da economia capitalista mundial. O que eles fazem quando a usina, a instalação, termina o período de concessão? Que são os casos dessas 14 nossas e de Tucuruí, que vence agora em 2024. Eles olharam isso e falaram, não faz sentido nenhum eu fazer uma renovação e jogar preço de mercado. Então, eles criaram a Statkraft, que é uma empresa 100% estatal, não é mista, e quando a usina chega no seu período de 30 anos de concessão, ela não vai para nem vai para leilão, nem vai para licitação, nem nada. Ela vai direto para a Statkraft. E é o Estado norueguês que gera essas usinas que geram energia a preço de custo para o cidadão norueguês. É assim que funciona. É assim que funciona no Brasil, no mundo inteiro. A Coreia do Sul. Coreia do Sul, não é nem Coreia do Norte, não. Coreia do Sul. Tem 100% da transmissão. 100% da geração. E distribuição, alguma coisa não é totalmente 100% na Coreia do Sul. Mas geração e transmissão é 100% do Estado. E aí a gente chega depois ali perto, China, que é 100%, porque eles têm uma visão totalmente estratégica do setor. Só para citar alguns, existem outros exemplos mundiais, mas são os mais gritantes. Tá ótimo. Helena, por favor. Então, tá, olha só. Eu agora quero entrar na questão dos jabutis. Como o Felipe é muito didático,
ele vai nos explicar se esses jabutis vão nos devorar, né? Porque, olha só, eu já ouvi falar que nós vamos vender a Eletrobras e vamos ficar com uma dívida de 60 bilhões. Eu já ouvi tudo. Ô, Felipe, está uma confusão. E por que o nome de jabuti? Eu também queria que você explicasse. O que está acontecendo com o Brasil? Poxa, eu não estou entendendo esse país. Não estou mesmo. E de quem foi essa ideia de privatizar a Eletrobras? Porque quando o governo entrou, ele disse que não ia privatizar a Eletrobras. Foi ou não foi? A gente tem o governo, não digo, mas o presidente, o candidato a presidente, disse. O candidato a presidente, a gente tem 4 vídeos dele fazendo campanha. E assim, a gente tem no saguão do aeroporto? Tem. Mas a gente também tem da Band, dando como candidato, falando que não ia fazer a privatização do setor elétrico, porque o setor elétrico é estratégico. Ele disse com todas as letras, para conseguir voto, porque a gente estava pressionando ele na época para caramba, ele foi obrigado a se pronunciar. Ele se pronunciou para conseguir o voto. Depois que entrou, sentou na cadeira, ele... Mudou de ideia. Tirou o chapéu de candidato, botou o chapéu de louco, e aí começou a fazer o que deu na telha, né? Falou que o Guedes é que sabe, ele não sabe de nada, deu aqueles migué dele lá, que com nada parece presidente. Mas, começou e botou a empresa de novo na rota de colisão aí de venda. E detalhe, esse projeto de lei, Helena, ele é muito sui generis, por quê? Ele começou no governo Temer, e nós derrotamos o governo Temer. Ele volta no governo Bolsonaro igual. Então não é um projeto de governo, que normalmente é um projeto do mercado. O mercado está com esse projeto, e ele está obrigando os governos a pautar esse projeto. As pessoas, os acionistas minoritários que vão ganhar burras de dinheiro com essa privatização, eles provavelmente que são os lobistas que estão fazendo pressão para poder ficar pautando esse projeto desde o governo Temer. Porque é igual. Só piora. Só melhora para eles e piora para a gente. É a única modificações que tem. Mas no seu cerne, que é a questão da descotização, permanece idêntico o projeto. E a gente vai ter que pagar, é isso mesmo. É isso mesmo. A gente não tem nem jabuti mais, Helena, a gente tem jabutizal. Né? Já tem porque tem tantos jabutis na Câmara. Já tem tantos jabutis na Câmara, quando chegou no Senado, o Senado colocou mais jabuti, então virou um jabutizal, já virou uma coisa encantada. Felipe, dá uma caracterizada assim, esses jabutis, porque jabuti conhece aquela frase de que jabuti não sobe em árvore, se tiver em cima da árvore é que alguém colocou lá. Nesse caso, esses jabutis são sem nomear as pessoas, né? Mas que setores são esses? Que grupos são esses? Me fugiu o nome do dono dessa citação, mas é... Oi? Não são os lobistas? É o quê? Os jabutis? Ah, sim, são lobistas. Só com curiosidade da citação, né? Ou jabuti não sobe em árvore. Ou é enchente ou composto por mão de gente. A citação original é essa. Não sei, me lembro se era o Ulisses Guimarães. Ótimo. Mas e é por isso que chamam de jabuti, né? Jabuti não fica em cima de árvore à toa. Ou alguém botou porque deu água e ficou preso lá. E nesse caso, alguém botou, né? Várias pessoas colocaram. E sim, é lobby das térmicas. Essa questão, vamos começar por alguns jabutis, vamos lá. E o texto original, diga-se de passagem, já é horrível para o cidadão, já é horrível. Só que não é tão ruim para a indústria. Então, vocês não viram a mídia gritar, não viram a indústria gritar. Depois que começaram a chegar os jabutis, aí os industriais começaram a gritar e a mídia mainstream começou a gritar também, porque os seus patrocinadores mandaram elas gritarem, né? Então, essa conta de 70 bilhões é essa conta mesmo, já com impostos, só dos jabutis. A questão da descotização está à parte, que depois eu explico. Mas vamos focar na questão dos jabutis, então. Os jabutis vou citar os mais famosos, que são o seguinte: obrigação de contratação de usinas termoelétricas a gás, 6 gigawatts de energia instalada, que é muita coisa. PCH,
e renovação das usinas que estavam operando no projeto do programa PROINFA. O que são PCHs? PCHs são pequenas centrais hidrelétricas. Obrigado, Leon. A gente fala assim as siglas e... Não, eu estou esquece. Mas as PCHs são pequenas centrais hidrelétricas. E aí vamos começar pelo menos pior. PCH. Pô, legal, PCH, tal. Muita gente é a favor de PCH, porque não tem um lago grande, tem impacto pequeno, gera com água e tudo mais. Mas você tem uma obrigação e com um preço teto já pré-estipulado, que é o preço teto lá de 2019, os leilões de 2019. O que isso vai fazer na prática? Quando se for contratar essas usinas, e isso vale tanto para a térmica, quanto para a PCH, quanto do programa PROINFA, e aí entra eólica, solar também, como está esse preço teto já estipulado, não pode passar desse valor, o que vai acontecer com a disputa de preços? Vai tender a se aproximar desse valor, e não a otimizar o valor para um valor mínimo, que é a dinâmica dos leilões hoje em dia. Então, a gente já vai pagar mais caro aí, nessa renovação, já vai ficar mais caro por conta disso. É um processo errado de alocação de recursos. Em relação a outra questão, a gente precisaria fazer PCH, precisaria fazer PCH, precisaria fazer renovação de PROINFA, precisaria fazer termoelétrica? Não sei. A gente poderia incorporar 6, 10, 20 gigawatts de eólica, de solar, e por um preço mais justo, mais barato. Se fosse para licitação, fosse para os leilões, perdão, isso poderia acontecer. E esse jabuti obriga essa contratação. E obriga essa contratação em locais específicos. O que é ainda mais absurdo. Em locais específicos, do norte, centro-oeste, perdão. E agora, no Senado, trouxe também um pouco para o sudeste. Né? Teve senador que vergonhosamente virou voto porque conseguiu trazer 2 gigawatts aqui para a região sudeste. Aí está papagaiando nas redes sociais, dizendo que está gerando emprego e vai demitir um monte de gente na Eletrobras. Então, os caras não sabem nem fazer conta, né? E se diz liberal, gerando um gigante privado. Mas, o Felipe, o jabuti por exemplo, esse senador é um jabuti, no caso? Esse senador, o filho dele é um jabuti. Ah, tá. Ele é pior do que isso, né? O jabuti é a emenda parlamentar aprovada no bojo da medida provisória de desestatização, mas que configura matéria estranha ao objeto principal a ser deliberado. Ou seja, estamos deliberando a privatização da Eletrobras. Aí o cara fala que tem que contratar térmica a gás num lugar que não tem nem gasoduto chegando. O que isso tem a ver com a privatização? Isso não tem a ver com privatização. Isso tem a ver com oferta de leilão. Não tem nada a ver com privatização. O que tem a ver com privatização, pagamento de indenização para o Estado do Piauí? Nada. Por conta da privatização da distribuidora? Nada. Então, a gente tem matérias estranhas, totalmente estranhas à matéria principal, que a gente chama de jabuti por conta disso. Então, que fica como se fosse uma coisa que está engordando o projeto principal. Muito bem. Olha só, a gente está diante também de mudanças climáticas e a gente depende muitas vezes das situações climáticas para poder a gente, vamos dizer assim, fornecer elementos para poder criar energia para a nossa matriz. Então, tem uma série de energias disponíveis hoje em dia e a questão é o seguinte, primeiro, como que a gente pode dizer, isso é uma pergunta primeiro, que a gente está numa crise se tudo que depende, que a sua matriz energética depende, para poder funcionar, você tem previsibilidade. Você sabe quando vai ser o tempo, como vai ser daqui a um tempo, se vai chover, se não vai. Então, você pode se organizar para isso, perfeito? Então, isso é uma coisa. A outra é o seguinte, a gente tem uma série de outras fontes energéticas
né, como eólica, solar, etc., que a gente deve tender, ao longo do tempo, migrar para elas também. Queria saber se essa migração, porque às vezes a gente fala o seguinte: vamos fazer energia eólica. Mas, na verdade, não tem chance de conseguir gerar muita energia com isso neste momento. Ele teria que passar um período de transição até chegar com a planta da forma como a gente gostaria, e não ficar simplesmente imaginando que amanhã a gente pode botar painel solar em tudo quanto é canto, né? Então, a minha pergunta do ponto de vista mais geral, que negócio de crise é esse que a gente pode prever tudo que está lá na frente? Como podemos sermos pegos de surpresa pelas questões climáticas, pelas questões da natureza? E outro é o seguinte: que alternativas a gente tem para novos modelos de fontes de energia? Então, a gente tem. Aí eu vou fazer o paralelo aqui que eu fiquei para fazer depois. O paralelo com a época da privatização lá do apagão na época dos anos 2000, né? A gente teve lá em 1996 o ingresso de Furnas no Plano Nacional de Desestatização. Nos anos 2000 a gente teve racionamento, né? Ao longo desses 4 anos teve precarização da empresa, diminuição da fuga de cérebros, né? Diminuição de mão de obra, demissão de mão de obra. Isso tudo aconteceu, gerando inclusive o ONS naquela época de forma completamente precária, tirado de Furnas à força. E aí teve racionamento. O que aconteceu? Suspenderam a privatização porque o Estado precisava de capacidade de gestão de crise. E aí a gente geriu a crise. Depois desse apagão, quem investiu no Brasil foi a Eletrobras. Fizemos uma política de investimento junto com a empresa privada, através de sociedade de propósito específico, porque era a diretriz do governo na época, não por necessidade, mas não se fez nada que não fosse feito em associação grande, que fosse feito em associação com a Eletrobras durante esse período todo. Isso é uma coisa muito importante que se diga também. O setor privado não investe no setor elétrico. Não investe. Só investe se for junto com a Eletrobras, se for junto com o Estado. Se tivesse capacidade de investir agora, que investisse em projetos novos e não comprar a Eletrobras pronta. E em 2000, fazendo um paralelo agora com 1996, 2000, a gente entrou em 1917 no governo Temer, logo depois do golpe, a gente entrou no PND de novo, no Plano Nacional de Desestatização. E agora, no 2001, 2021, 2022, o que chega? Racionamento. Eu estou dizendo que é exatamente a mesma coisa? Não, seria desonesto da minha parte dizer isso. Porque a gente está enfrentando a maior crise hídrica registrada nos últimos 91 anos, que é o período que a gente tem de registro hidrológico. Então, existe sim uma crise hidrológica. Crises hidrológicas, elas são probabilisticamente, você consegue fazer uma previsão probabilística de algum momento ruim de crise, mas tem uma certa probabilidade de ocorrência para você poder se preparar ou não, mas são eventos aleatórios. Se é uma coisa na natureza que é aleatória, é chuva, vento, isso é bastante aleatório. Aí existem alguns padrões que a gente consegue fazer uma certa administração, mas essencialmente é um fenômeno aleatório. Então tem esse quesito aleatório, mas não é só isso. Né? Como você disse, não é só isso. A gente está no setor, a gente sabe administrar, a gente sabe lidar com aleatoriedade. A gente já está nesse setor desde 1945, considerando CHESF. A gente lida com isso há muito tempo. Então não é por um acaso que esse negócio acontece. Acontece porque a administração foi muito ruim. Simplesmente assim, foi muito ruim. Ou então foi feita uma administração no sentido de deplecionar mesmo os reservatórios. Eu coloco aqui como uma conjuntura, uma análise que talvez seja esse o motivo, não dando uma certeza, mas que tem deplecionado os reservatórios de forma proposital mesmo, porque tinha que ligar as térmicas, que são as térmicas que estão fazendo lobby desse governo. Tanto que conseguiram colocar jabutis de térmicas aí. Esses jabutis de térmicas, diga-se de passagem, é a terceira vez que tentam colocar, tá? Tentaram colocar numa lei lá atrás que me foge a memória. Tentaram colocar no marco legal do setor de gás e tiraram, foi rejeitado. E agora estão colocando pela terceira vez na medida provisória de desestatização da Eletrobras. Então é o mesmo lobby tentando colocar a mesma coisa, a instalação de térmicas a gás, em locais completamente aleatórios.
sem embasamento técnico nenhum. Então, é possível, tem um certo grau de aleatoriedade, mas é possível fazer uma administração e não chegar como a gente vai chegar agora. Porque o governo não está falando nada, porque está esperando passar a desestatização no Congresso, para não pressionar e para não dar problema na votação. Mas logo em seguida, vocês vão ver a loucura que vai ser. Porque não tem água no reservatório. Não vai chover. Quando chegar no período de chuvas, a probabilidade de ter um período de chuvas historicamente abundante é possível, mas é improvável. O que é mais provável é que seja uma coisa mediana, talvez seja até pouco. E aí, se for pouco, vai ser desesperador. Ano que vem não vai ter água para gerar com uma fonte de energia barata. Vai ser térmica o tempo todo. E a gente vai pagar muito mais caro. A inflação vai explodir, porque no índice de inflacionário que a gente faz o cálculo aqui no Brasil, no mundo inteiro, das parcelas significativas é o custo de energia no país. Vai explodir a inflação. Vai ter uma inflação generalizada em cascata. E é por isso que a gente fala que o setor elétrico é um setor estratégico, porque todo mundo usa energia para produzir qualquer coisa nesse país, produtos e serviços. E durante uma crise econômica, ninguém vai conseguir segurar esse aumento, vai todo mundo repassar para o consumidor final. O consumidor final esse que também não só vai pagar mais nos produtos e serviços que vai consumir no dia a dia, como vai pagar mais na própria conta de luz que tem que pagar em casa, como vai receber menos por conta do subemprego, da reforma trabalhista, e menos direitos trabalhistas ele tem no emprego atual que ele possui. Então vai ser uma chave de galão nos trabalhadores brasileiros no ano que vem. Vai ser asfixia total. Vai ser uma expropriação com reação em cadeia, pelo que você está falando, não é isso? Exatamente. Expropriação do recurso do bolso do trabalhador direto para os acionistas dessas empresas. Bom, isso aí é o caos e o terror ao mesmo tempo. Felipe, mas olha, não dá nem, olha, eu fico até sem ar para respirar. Mas olha só, como a gente tem que continuar, meu Deus do céu. E o que fazer? Vocês não estão acionando o Poder Judicial aí para impedir essa... Estamos. A gente tem algumas estratégias jurídicas, né? A gente já tinha 2 ações diretas de inconstitucionalidade, caiu no Nunes Marques, que não fez nada. E a gente agora está com outras estratégias jurídicas para poder ter outras iniciativas que não caiam nele. Porque se for a DIN, vai tudo cair nele, né? Na regra agora, você faz entrando com a DIN, caiu primeiro, distribuiu de primeiro para o Nunes Marques, vai direto, todas elas vão para ele. E ele não está fazendo nada, não está julgando. Então, é a favor dessa política, talvez, né? Em relação à parte política, né? Parte jurídica não dá para falar nada, porque ele não analisou. Mas a gente tem outras ações jurídicas e entrando com partidos, com políticos, com mandatos, para a gente poder interromper o atual momento do processo, que ainda está em aprovação legislativa, hoje termina de ser apreciado pelo Senado, e ainda hoje ou amanhã vai voltar para a Câmara dos Deputados, por conta dos novos jabutis, para os deputados federais derem o ok e mandar para o Bolsonaro fazer a sanção presidencial em até 15 dias. E depois disso ainda tem a operação. Tem a fase de operacionalizar isso, que é fazer o projeto de privatização, da abertura de capital não, da diluição de capital, porque a Eletrobras já tem capital aberto, né, já é uma empresa mista, de diluição desse capital e encontrar uma janela de oportunidade na B3 para poder fazer isso. Geralmente tem uma no segundo semestre, uma no início do primeiro semestre. O que se prevê é que essa operação, se tudo for rápido e correr bem, segundo o que o governo acha, ser diluído no cronograma deles no início do ano que vem. O capital. Até lá, tem muita água para rodar pelo eixo dessa máquina. Você estava falando, eu estava na dúvida aqui de uma coisa, o seguinte, supondo que seja uma tragédia, a gente não consiga reverter neste momento essa situação,
Mas lá na frente, no outro governo, no outra, seria possível, porque se envolve contratos também, não sei como. Isso sempre me confunde um pouco. Como é que a gente resolve isso, mesmo mudando de governo, que tem contratos que foram firmados? Sempre é possível com um líder que tiver coragem suficiente para tornar possível. Porque uma situação como essa que a gente está vivendo, num processo como esse, em que a própria medida provisória é inconstitucional, porque a medida provisória precisa ser urgente e relevante, gente. Já existe um projeto de lei na Câmara dos Deputados que é para desestatizar pela Eletrobras. A opção do Arthur Lira de não tocar o negócio, do governo de não tocar o projeto de lei e fazer a discussão, porque eles não querem fazer discussão com a sociedade, não querem fazer audiência pública. Não teve audiência pública. Não teve audiência pública na Câmara. A gente teve que recorrer a comissões externas ao processo para fazer audiências públicas, mas que não interferiram em nada no processo. E na Câmara dos Deputados, e na Câmara e no Senado, pediu umas audiências públicas temáticas. Por quê? Porque não foi constituída a comissão mista. Porque eles ingressaram... Olha que absurdo. Desculpa, eu vou abrir esse parênteses de novo, porque Vamos lá, por favor. não é só inconstitucional, porque não é urgente. Principalmente não é urgente, porque o assunto ele pode até falar, é relevante, a maior empresa da América Latina, entra um pouco na zona cinza, mas urgente de forma alguma. Não resolve o problema de caixa do governo, não vai resolver a crise hídrica, não vai fazer nada em relação a nada que o Brasil precisa resolver de crise nesse momento. Então, não é urgente. Já deveria ser inconstitucional aí. E os deputados e senadores estão sendo cúmplices de um crime, lesa pátria, porque estão dando ok para isso. Todo mundo que botou a digital lá é cúmplice de crime lesa pátria, porque sabe que é inconstitucional e foi fazer negociata em balcão. Para além dessa questão da medida provisória, ano passado, o Congresso aprovou um regime especial de rito sumário para todas as coisas relacionadas à pandemia. E aí não tinha comissão mista instalado, não tinha nada, era joga no plenário, relator joga no plenário e aprova porque a crise da pandemia. Um monte de coisa passou que não era pandemia. E agora, no início desse ano, que já passou, isso era para o ano passado, era até dezembro. A MP foi colocada 23 de fevereiro desse ano e eles aproveitaram esse dispositivo do ano passado, porque eles não tinham voltado para presencial ainda, porque tinha dado uma alta de onda aí da pandemia. E eles usaram o dispositivo lá do ano passado, o rito sumário, para medida provisória. Então não constituíram comissão. Boiada! Total. Um negócio completamente inconstitucional e é ilegal. Eles estão fazendo um negócio ilegal e inconstitucional. Se é que dá para diferenciar uma coisa da outra. Mas não teve audiência pública nenhuma. O Senado abriu um pouquinho, porque o Pacheco chegou com 30 dias para o Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco deu um somebody love ali, abriu audiência pública temática para se dizer isento, mas conseguiu botar o jabuti dele, né? Porque é para levar coisas lá para o estado dele, as verbas indenizatórias para a região que vota nele, está tudo resguardado lá. Então, enfim. A sociedade, Leon, era importante que ele dissesse o que ele acha da sociedade civil, se ela está informada sobre tudo que está acontecendo ou se está sendo surpreendida assim, sem reação e sem saber direito o que está acontecendo. Não está, Helena. Isso só complementando, Leon, desculpa, que eu acabei não respondendo de 100% sua pergunta. Para voltar uma situação, por exemplo, reestatizar, se fosse o caso, primeiro que tem que ter alguém com vontade de fazer, né? Porque vai ter um problema. Segundo, se quiser fazer um negócio, vamos fazer pela lógica do sistema que está sendo costurado agora, dificilmente consegue. Por quê? Porque o projeto de privatização ele é sórdido. Ele dilui capital, deixa o Estado com 40% a 45% das ações. Os privados têm lá dizendo que pode ficar no máximo com 10%, fala que não pode fazer acordo entre eles, mas se for 5 chinesas, por exemplo, vou botar só a China nessa parada porque tem 5 empresas chinesas aqui, mas poderia ser 5 empresas controladas pelo fundo BlackRock, que é americano, por exemplo, que pode controlar indiretamente. Não precisa de acordo de acionista nenhum, ele controla indiretamente, acabou-se. Né? E é isso que vai acontecer.
É isso que vai acontecer. E o governo brasileiro não tem 40%, 45% de voto. Eles esterilizaram as ações do governo. O governo vai ter 40%, o governo vai ter 40% de ações, mas só vai ter 10% de direito a voto. Ou seja, é um absurdo. Não está valorizado, não está valorado isso. Não tem específico lugar nenhum onde está valorizado. Na verdade, não tem especificado em lugar nenhum, porque não existe nenhum estudo técnico. Gente, olha só, não existe eu não estou exagerando, não existe um estudo técnico com premissas, com fórmula, dizendo como que está chegando nos valores que o governo está apresentando. Não existe um estudo técnico. E agora no Senado, com muita pressão dos senadores, passou pela Câmara sem nada. Quando chegou no Senado, eles publicaram umas planilhas estáticas com um númerozinho pintado lá, dizendo que vai baixar a conta de luz. Gente, isso não é estudo técnico. A gente está vivendo uma loucura total. Não tem nada tecnicamente que subsidie o que eles estão fazendo nesse momento. É uma temeridade e é negociata pura. E a sociedade brasileira não está ciente. Por vários motivos. Primeiro, é um setor muito complexo. Vocês podem ver para o breve bate-papo que a gente está tendo aqui agora, que existem vários aspectos. É economicamente complexo, é politicamente complexo, é ambientalmente complexo, é socialmente complexo, é geopoliticamente complexo. Por isso que a gente diz que só o Estado consegue pacificar esse negócio. Sem o Estado no meio, não dá para pacificar esses interesses múltiplos que existem a respeito disso, principalmente quando se envolve hidrelétrica, que também fala de água. Então, e ainda mais no nosso sistema que tem uma agência reguladora fraca. Nossa agência reguladora, ela sofre pressão de lobista e cede. A gente paga, desde a década de 90, que teve a abertura do setor elétrico, a gente paga mais de 60% acima da inflação no setor das pessoas em casa e comercial, e no setor industrial mais de 100% acima da inflação. Que necessidade o Estado brasileiro teria de cobrar acima da inflação se não fosse essa questão de pressão de lobista de empresa privada para aumentar Felipe, a distribuição de operacionistas? Felipe, mas agências reguladoras, o modelo brasileiro, não é, na verdade, para regular em função da necessidade da sociedade, mas sim de empresa. Veio para Exato. isso. Então, eles disputam entre eles lá dentro da agência, porque eles também disputam, perfeito? Então, eles disputam lá, a gente fica assistindo esse negócio. E a porta giratória, né? Oi? E a porta giratória funciona lá também, né? No mercado, entra lá, sai. Nós temos espaço ainda para 2 perguntas e as considerações finais. Porque Nosso já amigo temos Felipe, 1 hora por de favor. pergunta, né? Eu tenho uma pergunta para fazer, faz a sua, por favor, Helena. Não, eu queria saber, no caso de uma privatização, né, como é que fica, por exemplo, Itaipu? Se é a mesma coisa, por causa do convênio com o Paraguai. E eu acho que teria uma outra pergunta que eu não estou me lembrando, depois eu faria. Falamos, então, do projeto em si, que é o projeto que vem como eu falei, vem desde o Temer, vem mais ou menos com a coluna vertebral igual. Como o Itaipu decorre de um acordo binacional, e seria muito complicado mexer nisso, assim como na época de queriam privatizar Furnas, seria muito complicado uma emenda constitucional para poder privatizar a parte nuclear, eles vão manter uma empresa pública que vai abarcar a Itaipu Binacional e vai abarcar a eletronuclear. Tá? Então, isso vai continuar público. O resto é que vai ser controlado por uma empresa privada. Essa empresa pública, aparentemente, porque isso também não está claro em lugar nenhum, mas está se falando aí, porque agora está vindo um questionamento, as pessoas estão... Olha só como está sendo feito nas coxas. Estão pensando talvez nas respostas que possam solucionar a questão da empresa privada, controlada privada, ser acionista dessa empresa pública também. E por que eles estão fazendo isso? Porque no projeto de lei fala que todas as dívidas vão continuar com a empresa pública, vão continuar seguradas pela empresa pública. A empresa privada não vai pagar nada das dívidas atuais da empresa. Olha isso. Vai chegar só para receber o dinheiro. Indenização? Manda para o privado. Dinheiro que está chegando, contrato novo, manda para o privado. Pegar as usinas cotizadas de R$60 megawatts e vender no mercado, descotizar, vender no Mercado Livre a R$250, pode deixar, manda para o privado, lá para o exterior, para o bolso dessa galera toda. Agora, dívida,
Ah, não tem dívida? Não, deixa na empresa pública lá com Itaipu Nacional e com eletronuclear, entendeu? E Esse é o projeto. também os funcionários, que Olha no final só, das contas ele vai o acabar Leon, demitindo os funcionários e colocando na bolsa do público. Fala, Helena. rapidinho, eu queria saber o nome dos deputados que estão votando a favor dessa privatização aqui do Estado do Rio, pelo menos do Estado do Rio de Janeiro. Estou na cabeça agora fresco, os senadores foram todos, né? Carlos Portinho, que ganhou o mandato aí por conta do falecimento do Haroldo de Oliveira, e Romário, né, que agora em 2022 não vai voltar mais a ser senador e mais nada aqui no Rio de Janeiro, se depender da gente. E o Flávio Bolsonaro, enfim, que é filho do Bolsonaro e faz tudo que está chegando lá do governo, todos os três votaram favoráveis a essa questão. Eu tenho aqui, eu vou ver se eu tenho Mas o Felipe, por estado. Felipe, pelo que você falou aí, um chutou a bola fora e outro deu um tiro na bola, é isso? Exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu estou só aqui na mão, Helena, a lista dos senadores, infelizmente. A lista dos deputados eu não tenho, porque a lista é muito maior, né? A lista é muito maior. Mas depois eu posso São passar todos isso. traidores da pátria, né? Podemos dizer assim. A Câmara é uma situação da Câmara um pouco diferente da do Senado. Então, no Senado a gente perdeu por 3 votos. Né? 3 votos emblemáticos que viraram aí foram esses dois aqui do Rio de Janeiro, Carlos Portinho, Romário, que o Romário chegou a mandar inbox para trabalhador do sistema dizendo que ia votar contra. Foi uma vergonha. Carlos Portinho chegou a falar para os nossos interlocutores lá na Câmara que votaria contra, assim como vários outros liberais intelectualmente honestos, decentes, que sabem fazer conta, que não tem liberal na testinha só para ficar fazendo número, né? E que Esperidião Amin votou contra, Álvaro Dias votou contra. A gente não está falando. Na Câmara dos Deputados, o Partido Novo votou contra. Quando você vê PSOL e Partido Novo na Câmara votando juntos, e você vê PT e PSDB votando juntos na Senado, ou é briga, ou é um problema muito grande. Nesse caso, é um problema muito grande que não se consegue mensurar o tamanho do problema. Não se consegue mensurar o tamanho do problema, do ônus que vai ser para o Brasil se esse negócio passar e for implementado. Eu tenho uma pergunta que é uma curiosidade, que é o seguinte: muita gente. É a questão com a China. Questão com a China. China, segundo o governo, chega porque a China está comprando o Brasil. Esse é o argumento do governo. A China, na verdade, também está aqui com seus interesses e a China tem um interesse muito grande por energia, obviamente, para a taxa de crescimento deles, que é muito alto. Como é que essa relação da China com nossas questões energéticas, que são estratégicas? Os chineses eles fazem negócio de uma maneira um pouco diferente da Europa e dos Estados Unidos, mas, de qualquer forma, eles estão olhando o lado deles, naturalmente. O que você faz essa avaliação? A China tem uma grande questão aí, né, no nosso campo de falar se a China é imperialista, tem essas discussões. Né? A China é e não é. Né? Ela tem um quê de imperialismo a partir do momento que ela está comprando tudo mesmo. Ela está comprando tudo que tiver comprando, o que vendendo barato aqui no Brasil, ela vai comprar, talvez não, vai comprar, já está comprando. Mas depois que ela compra, ela entra no setor, mas ela não interfere na soberania do país. Essa é a questão, essa é a diferença. Né? Os Estados Unidos, ele compra e ele fala assim, ó, comprei e agora você tem que fazer o que eu estou mandando. A Europa, enfim, o mundo capitalista central, né, os países centrais do capitalismo mundial, eles têm essa dinâmica de colônia. Eles dominam os setores estratégicos para dominar as nações. A China não tem feito esse tipo de movimento. Ele entra para poder para aumentar a presença, enfim, no mundo inteiro e aumentar os seus negócios de forma relativamente imperialista, mas ele troca tecnologia. Ele não pega a tecnologia e não mostra, ele troca tecnologia. Ele não interfere de forma alguma em eleição. Então, pelo menos até agora, a gente não viu nenhuma movimentação da China nesse sentido.
Agora, o que para a gente, em termos de setor elétrico, seria até melhor, nesse sentido, que China fosse o grande comprador desse negócio, se esse negócio for para frente, se a gente falhar na nossa missão, porque a gente tem aqui a missão de impedir isso, impedir a concretude dessa operação para um próximo governo poder tirar a Eletrobras do Plano Nacional de Desestatização e interromper essa loucura. Mas se a gente falhar nessa missão, seria um comprador menos pior, por assim dizer. Helena, quer suas palavras finais? Eu quero só parabenizar o Felipe Araújo como um baluarte de uma nova geração que tem como bandeira essa independência brasileira, essa autonomia, e que não abre mão desse princípio. Então, Felipe, você está de parabéns. Eu estou assim, emocionada até pelo tudo que você falou. E eu acho que todo mundo que tem uma relação com o país não pode aceitar o que está acontecendo. Desculpe, mas... Nada. Helena, essas coisas são coisas que mexem realmente. Quem compreender o que está acontecendo vai ficar mexido. E espero que essa entrevista que a gente fez com o Felipe, que primeiro, parabéns pela sua luta, a gente sabe da sua luta, entendeu? Acho que a sociedade precisaria entender bem mais a respeito do que está acontecendo, para poder, na verdade, sentir o que a Helena está sentindo. Agradeço imensamente, espero que os espectadores da Taba TV tenham ficado com dúvidas o suficiente para poder pensar. Antes de eu concluir o programa, eu queria que o CDF fizesse considerações finais, pode se dirigir ao telespectador do programa Falou e Disse, da Taba TV, que eu acho que esse espectador está muito feliz com a nossa entrevista, e muitos desses espectadores não estão tão por dentro assim do que está acontecendo. Eu queria que você desse sua palavrinha final nesse sentido. Primeiro, Leão, obrigado pelas palavras. Leão, Helena. Helena, obrigado pela emoção. É a emoção que eu sinto também, ainda mais a gente que está na linha de frente. E tendo que falar com os trabalhadores, tendo que organizá-los num momento difícil desse, não é qualquer coisa, não. Porque eles são, a gente vê que, por conta da complexidade, eles são os únicos. E a gente coloca isso bem claro para eles. É muito complexo o nosso setor. A gente não pode incutir essa responsabilidade para o cidadão comum. O cidadão comum precisa ser salvo disso. Nós somos os únicos que a história impôs a responsabilidade de salvar o Brasil. Porque a gente sabe do que está acontecendo. A gente sabe quais são as consequências. A gente sabe que, por mais que os industriais sejam contemplados, tirando todos os jabutis, o texto base vai descotizar a energia de 60 para 250 e não tem como, não tem no planeta uma empresa privada que consiga, com a magia santificadora da privatização, ser tão eficiente para cobrir essa diferença. Isso não existe. Vai ter um aumento estrutural, as pessoas vão pegar parte do dinheiro da venda e vão usar na CDE para poder subsidiar, na verdade, mascarar, enganar o povo, para que ele não veja que aumentou a conta de luz. E dinheiro, bilhões que tinham que estar indo para a educação. Se fosse feito um projeto de ser decente, e vai ser feito para ficar enganando o próprio povo. Então, essa privatização do início ao jabutis, ao jabutizal, ele é perverso. Ele é perverso porque ele é pensado contra o Brasil, a favor de acionistas estrangeiros e contra o povo brasileiro. Então, eu faço uma convocação a todos e todas e todos que estão aqui assistindo o Taba TV, que entrem na campanha. A gente tem uma campanha nacional mantida, operacionalizada pelo CNE, pelo Coletivo Nacional dos Eletricitários. Estou diretor do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro e da Associação dos Empregados de Furnas, entidades que compõem o Coletivo Nacional dos Eletricitários, que é o CNE, que compõe todas as entidades do Grupo Eletrobras inteiro, todos os eletricitários públicos do país. E esse coletivo
abriu uma campanha nacional chamada Salve a Energia pelo Futuro do Brasil. Se eu colocar no Instagram, Twitter, Facebook, até LinkedIn, se botar lá Salve Energia, você vai encontrar a gente. E vai saber das ações e como se engajar. A gente já tem grupos de WhatsApp coordenando o Brasil inteiro, fazendo tuitaço. Hoje a gente está fazendo tuitaço. E com o hashtag Salve Eletrobras, para pressionar o Senado. Amanhã a gente vai estar fazendo também, com certeza absoluta. E a gente precisa, por mais que você não entenda toda a complexidade como eu entendo, como engenheiro do setor, sabendo fazer a conta, falar que só a descotização e com a antecipação de Tucuruí, a gente vai ter um aumento entre 20% e 40% na conta de luz, num prazo mínimo que eles estabelecem, que era de 3 anos, agora está passando a ser 5 anos. Mínimo. É por aí, de 20% a 40% na conta de luz. Você vai pagar 1, 2 contas de luz no final do ano, só nessa brincadeira, sem fazer nada, sem ligar um ar-condicionado a mais. Mesmo que você não tenha todo esse entendimento, você vai conseguir entender a complexidade e o problema pelo material que a gente está colocando nas nossas redes sociais, pelos vídeos e cards e lives que a gente tem feito, e se engajar nessa campanha, porque não é só a gente. Não é só o meu serviço, o meu trabalho, que é legítimo, que até que eu defenda, mas não é uma luta corporativa. Não é uma luta corporativa. Eu, pessoalmente, eu não estou dizendo isso de todos os eletricitários, mas eu, pessoalmente, entrego a minha carteira de trabalho amanhã, se o Congresso Nacional falar, se o Felipe se demitir amanhã, tá revogado o negócio, eu entrego e vou catar outra coisa para fazer, porque o meu país vai virar uma terra arrasada. O meu país vai virar terra arrasada. O nosso trabalho no dia a dia é o de menos. Não é isso que está mobilizando a gente. Então é por isso que você também tem que entrar nessa luta, para a gente ajudar a entregar para o próximo presidente um país que seja governável, um país que possa se reindustrializar, um país que pode seguir para frente, porque senão a gente não vai ter. Obrigado. Eu diria que esse foi um Taba TV urgente, porque esse assunto, na verdade, tem que estar pautado para todo mundo. E, mais uma vez, queria agradecer ao Felipe Araújo, entendeu? Agradecer pela luta, pela estar na frente de batalha de uma luta que é complicada, complexa. Então, eu queria lembrar aos espectadores da Taba TV que vão lá no YouTube, se inscrevam, dêem um like e acessem todas as nossas entrevistas e outras matérias no tabatv.com.br. Agora, hoje é dia 21/6/2021, são 16h48. Um grande abraço a todos e até o próximo programa do Falou e Disse. Espera aí, antes que termine, eu queria pedir ao Felipe para nos mandar um dos vídeos do governo sendo contra anteriormente a privatização da Eletrobras. Mando todos, tranquilo. Muito bom, muito bom. Então, muito obrigado, boa tarde e um grande abraço a todos. Tchau, gente. Obrigado.